Final do século IX. O califado abássida, mergulhado em luxo e lutas internas, é tomado por uma revolta sem precedentes. Assim como os escravos liderados por Espartaco desafiaram o Império Romano, milhares de escravos negros Zindjota se levantaram para lutar contra um dos impérios mais poderosos de sua época. A revolta dos Zindja não foi apenas uma luta pela liberdade, mas também um símbolo das profundas contradições sociais e políticas dentro do califado. Bem-vindo ao canal Amazing History e ao nosso episódio sobre a revolta dos Zindji, a maior revolta de escravos da história do Islã. Como sempre, você pode nos apoiar através do patrocínio no YouTube, Patreon ou PayPal. Não se esqueça também de deixar seu like e compartilhar sua opinião nos comentários. Agora vamos direto ao assunto. A escravidão é uma página sombria na história, pela qual passaram muitas culturas e civilizações, e a Arábia não foi exceção. No período pré-islâmico, Meca era não apenas um importante centro religioso, mas também um importante centro comercial, onde eram vendidos escravos africanos e asiáticos. Apesar do surgimento do Islã, que introduziu certas restrições e regras para o tratamento dos escravos, proibir completamente a escravidão era impossível, porque a escravidão estava profundamente enraizada na economia e na estrutura social do mundo árabe. O termo Zindji era usado por árabes e persas para se referir a muitos grupos étnicos e linguísticos diferentes que habitavam as regiões costeiras da África Oriental. No califado abássida, especialmente durante sua era de ouro, muitos Zindji foram trazidos para realizar trabalhos extremamente exaustivos no sul da Mesopotâmia. Os escravos eram usados para drenar pântanos e cultivar solos salinos na região de Shatt al-Arab e nos cursos inferiores dos rios Tigre e Eufrates. Essas terras eram consideradas algumas das mais difíceis de serem cultivadas, mas podiam se tornar valiosas áreas agrícolas. As principais tarefas dos Zanji eram remover o sal das terras, extrair sal da água do mar e preparar o solo para o cultivo de culturas como algodão e cana-de-açúcar. A vida dos índios era muito difícil. Escravos ficavam em grandes acampamentos, às vezes com milhares de pessoas, onde suas moradias eram cabanas miseráveis, feitas de junco e folhas de palmeira. Esses acampamentos ficavam diretamente em terras pantanosas, cheias de mosquitos que transmitiam doenças como a malária. Além das condições sanitárias horríveis, os escravos sofriam de desnutrição. A dieta deles consistia em pequenas porções de farinha, sêmola e tâmaras, o que só agravava o esgotamento físico deles. As duras condições de vida e trabalho dos escravos negros, Zindji, no sul da Mesopotâmia, contribuíram para o surgimento de um sentimento de solidariedade entre eles, apesar das diferenças étnicas, linguísticas e religiosas. Esses sofrimentos comuns uniam as pessoas dispostas a lutar por sua liberdade e criaram as bases para uma futura resistência organizada. No momento do início da revolta dos Zindji, em 869, o califado abássida estava enfraquecido por uma série de crises internas e externas. Seus domínios na Espanha já haviam passado para o Emirado de Córdoba em 756. O poder no Marrocos, no final do século VIII, foi tomado pela dinastia Idríssida, e no norte da África, no início do século IX, os Aglábidas se estabeleceram. Outras crises, como a anarquia em Samarra, foram acompanhadas pela deposição de 4 califas consecutivos. A separação do Egito sob o domínio da dinastia Tulúnida e a expansão dos Safáridas na Pérsia apenas contribuíram para a criação de condições ideais para a revolta dos escravos. Apesar dos problemas evidentes, as condições de vida e trabalho dos índios no califado abássida não melhoravam. A cada ano, eles eram transportados em massa para trabalhar nas condições mais difíceis do sul da Mesopotâmia, o que agravava ainda mais o descontentamento existente. Foi exatamente nesse momento crítico que surgiu uma pessoa chamada Ali ibn Muhammad. Ele não era escravo, nem negro. Sua figura gera opiniões opostas, alguns o consideram defensor dos oprimidos e lutador pela justiça. Outros acreditam que ele usou a tensão social para alcançar suas próprias ambições políticas.
Independentemente de suas verdadeiras motivações, foi ele quem se tornou o catalisador e líder da revolta dos Zindjis. Por isso, vamos falar mais detalhadamente sobre ele. A origem de Ali ibn Muhammad é envolta em mistério e contradições. Ele próprio se apresentava como descendente de Ali ibn Abu Talib, o quarto califa correto, reivindicando parentesco com o próprio profeta, o que poderia dar mais peso às suas reivindicações de liderança. No entanto, essa afirmação é questionada por muitos historiadores que a consideram uma tentativa de fortalecer sua legitimidade política. Outras fontes, no entanto, afirmam que ele era de origem persa. De qualquer forma, ele tinha uma boa educação, era versado em literatura e poesia. Ali levava uma vida de pregador e literato, viajando por várias regiões do califado. Graças ao seu conhecimento e habilidades de oratória, ele sabia influenciar as pessoas de forma eficaz, o que desempenhou um papel importante em sua futura revolta. Ele ficou conhecido pela primeira vez em 863, quando se mudou para Bahrein, um dos mais importantes centros xiitas do califado. Foi aqui que ele se apresentou como profeta ou líder enviado para libertar os oprimidos. Ele usou habilmente a retórica islâmica para fortalecer sua posição, pregando igualdade e justiça. Essas declarações o ajudavam a atrair para o seu lado diversos apoiadores, incluindo os pobres e camponeses. Em determinado momento, eles começaram a venerar Ali ibn Muhammad como profeta e rei, e até mesmo passaram a coletar impostos em seu nome. Havia muitos pregadores como Ali naquela época, por isso, a princípio, não deram muita atenção a ele. Mas logo, as atitudes de Ali forçaram as autoridades a agir, rapidamente dispersando o grupo de seguidores. Como resultado, Ali perdeu seu prestígio no Bahrein e, junto com seus seguidores mais próximos, foi forçado a fugir para Basra, no sul da Mesopotâmia. E lá, o aventureiro empreendedor não ficou parado. Ele pretendia tirar proveito da luta contínua entre dois clãs na cidade, conquistando o apoio de uma das facções. Ao mesmo tempo, Ali tentou retomar seus sermões religiosos na principal mesquita de Basra. Mas as autoridades locais suspeitaram que isso era uma incitação à desordem e rapidamente prenderam Ali junto com seus companheiros. Ali ibn Muhammad foi preso na cidade de Wasit, mas conseguiu escapar. Depois disso, ele foi para Bagdá, onde continuou suas atividades tentando atrair seguidores. Seu fiel companheiro era um liberto negro chamado Sulaiman ibn Jami, que ajudava ativamente Ali em suas atividades. Eles divulgaram sua causa à população local, incluindo os escravos. Um dos aliados mais importantes de Ali foi um africano chamado Rayhan ibn Salih, que era algo como um capataz de um grupo de escravos em Basra. Um fator importante foi que Rayhan, sendo responsável por outros escravos, tinha autoridade entre eles e podia influenciar suas decisões. Ali prometeu torná-lo comandante se a revolta fosse bem-sucedida. Essa aliança provavelmente foi uma jogada estratégica de Ali, já que ele buscava usar o poder de Rayhan entre os escravos para criar uma rede de apoio. Logo depois disso, em setembro de 869, Ali ibn Muhammad e seus seguidores começaram a interceptar grupos de escravos nos pântanos de Basra e a pregar para eles a ideia de se revoltarem contra a opressão. Ali, como um orador habilidoso e líder carismático, usou com maestria a retórica religiosa para inspirar os escravos à luta. Ele se autodenominava Salvador, enviado por Alá, e prometia a melhoria das condições de vida deles. Ele também adotou alguns elementos da ideologia dos carigitas, especialmente a afirmação deles de que quem deve governar é o mais digno, mesmo que seja um escravo. Porém, nem todos os aspectos da revolta visavam abolir totalmente a escravidão. Ali ibn Muhammad prometeu aos seus seguidores que eles não só seriam libertados, mas também se tornariam ricos e até poderiam possuir seus próprios escravos. Isso mostra que o objetivo de Ali não era lutar pela abolição da escravidão como sistema, mas sim melhorar a situação de certos grupos, principalmente daqueles que o apoiavam. No final do ano 869, a revolta ganhou grande proporção.
cerca de 15 mil escravos e pobres se juntaram a ela. Ali, Ibn Muhammad ficou conhecido como Sahib as-Zanji, o senhor do Zanji, e começou a pregar ideias de igualdade e justiça, mas também defendia a ideia de uma distribuição justa das riquezas entre seus seguidores. As autoridades abássidas não prestaram atenção imediatamente à revolta dos zindes, pois estavam ocupadas com inúmeras crises internas e externas, sobre as quais mencionei anteriormente. Isso permitiu aos zindes, apesar da fraca organização e da pouca disponibilidade de armas e armaduras, conquistar várias vitórias nos estágios iniciais da revolta. Isso era possível com ataque surpresa a pequenos destacamentos do califado. Um dos episódios mais conhecidos da revolta descreve um insurgente lutando tendo apenas um prato nas mãos. Isso evidencia a falta de equipamento entre os zinges, mas também destaca sua determinação e disposição para lutar mesmo nessas condições. Os primeiros sucessos permitiram aos rebeldes capturar armas, suprimentos e meios de transporte, como barcos e cavalos. Isso ajudou a melhorar a situação do armamento e a iniciar ações maiores e mais organizadas. Vale destacar que Ali ibn Muhammad comandava um exército diversificado. Entre suas tropas havia escravos negros de várias regiões da África Oriental que falavam diferentes idiomas, por isso ele precisava comandar através de vários tradutores. Isso destaca que os Zanges não eram um grupo étnico homogêneo, mas sim uma mistura de pessoas de diferentes culturas e tribos. À revolta também se juntaram não apenas escravos, mas também pobres livres, artesãos e camponeses. A base do exército rebelde era formada por escravos libertos, que reforçavam os insurgentes. Após cada nova vitória, uma parte significativa das forças também era composta por soldados mercenários. Um dos golpes mais sérios para o califado de Bassid foi a deserção dos soldados negros escravizados que serviam em seu exército. Eles deixaram as fileiras do califado e se uniram aos irmãos Zindj, o que enfraqueceu o poder militar do império e mostrou que o controle sobre os escravos também diminuía nas estruturas militares. Diversos fatores explicam os primeiros sucessos dos Zindjot. Em primeiro lugar, eles conheciam bem o terreno pantanoso do sul da Mesopotâmia, que servia como uma defesa natural e era difícil para as tropas abássidas se moverem por lá. Em segundo lugar, eles entendiam suas próprias fraquezas, como a falta de armamento pesado e a fraca organização. Por isso, utilizavam métodos de guerra de guerrilha. Eles evitavam confrontos diretos com os grandes exércitos dos califados, atacando em vez disso destacamentos e acampamentos isolados, o que lhes permitia acumular gradualmente recursos e armamentos. Em terceiro lugar, apesar de o exército dos índios ser um grupo heterogêneo de milícias irregulares, ele era muito disciplinado e usava essa vantagem com máxima eficiência. Até mesmo mulheres participaram da revolta. Principalmente, é claro, elas cuidavam do abastecimento, mas às vezes participavam diretamente dos combates, atirando pedras e tijolos contra o inimigo. Após algumas vitórias rápidas, incluindo a tomada dos portos de Ubala e Abadan, os Zanji passaram a mirar a conquista da importante cidade de Basra, centro estratégico da região. No entanto, a primeira tentativa deles de tomar Basra fracassou. Em vez de continuar o cerco, eles decidiram fundar sua própria cidade fortificada numa planície seca ao sudeste de Basra, chamando-a de Al-Mukhtar, que significa cidade eleita. Essa cidade foi construída como uma fortaleza, cercada por canais, incluindo um canal principal atravessado por 2 pontes. Dentro foram instaladas catapultas, e os edifícios eram feitos de tijolos e folhas de palmeira. Entre as principais construções estavam o palácio de Ali ibn Muhammad, a mesquita, a prisão e os mercados. Em 871, apenas 2 anos após o início da revolta, os Zanji começaram a cunhar sua própria moeda, o que foi um passo importante na formação do seu estado. Essa moeda era usada para o comércio com as tribos beduínas, que desempenhavam um papel fundamental no fornecimento de alimentos e outros bens essenciais aos rebeldes, o que destaca sua dependência do apoio externo. A revolta continuou e ainda em 871, os rebeldes finalmente conseguiram capturar Basra.
A captura de uma cidade tão importante foi um momento crucial no desenvolvimento da revolta, mas foi acompanhada por uma violência em larga escala. O massacre brutal realizado pelos rebeldes resultou em assassinatos em massa de civis, tanto muçulmanos quanto não muçulmanos. O historiador árabe Al-Masudi menciona que os Zengi supostamente deixaram para trás 300 mil cadáveres. No entanto, esse número provavelmente está muito exagerado e serve mais como um símbolo da escala da tragédia do que como uma estatística precisa. A tomada de Basra atingiu seriamente o califado. Depois disso, os Zengi se tornaram ainda mais perigosos, começando a controlar rotas comerciais e de transporte-chave que ligavam Bagdá às províncias do sul, o que enfraqueceu significativamente o abastecimento da capital. Fortalecendo seu poder no sul, em 872, eles tomaram a cidade de Wasit e as áreas vizinhas, aproximando-se perigosamente de Bagdá. Após isso, o califado não pôde mais ignorar a ameaça. A revolta dos Zengi se transformou em uma crise séria, que ameaçava a estabilidade do poder dos abássidas e exigiu a mobilização de todos os recursos disponíveis para suprimir a rebelião. Em 880, o califado abássida finalmente tomou medidas decisivas para reprimir a revolta dos Zengi, enviando Al-Mu'afaq, irmão do califa Al-Mutamid, à frente das tropas. Al-Mu'afaq liderou uma grande campanha militar contra os rebeldes, que incluiu não apenas forças terrestres, mas também uma poderosa frota. A frota foi crucial para a condução da guerra nas áreas pantanosas e ribeirinhas do sul da Mesopotâmia, onde as forças do califado precisavam se deslocar por terrenos difíceis e bloquear as rotas comerciais que abasteciam os rebeldes. Ao longo de vários anos, Al-Mu'afaq conseguiu infligir uma série de derrotas aos Zengi, gradualmente empurrando-os para a capital dos rebeldes, Al-Muhtara. Esta cidade foi cuidadosamente fortificada pelos rebeldes e servia como sua principal base. Compreendendo a importância do cerco, Al-Mu'afaq impôs um bloqueio total à cidade. Os mercadores que forneciam provisões e bens necessários aos rebeldes foram impedidos de entregar suprimentos em Al-Muhtara, o que rapidamente levou à fome e ao enfraquecimento do moral entre os defensores. Para aumentar a pressão, Al-Mu'afaq ordenou a construção de um forte fortificado em frente a Al-Muhtara, de onde as tropas abássidas poderiam bombardear a cidade. De acordo com algumas fontes, esse bombardeio incluía o uso de chumbo derretido, o que causava sofrimentos terríveis aos sitiados. Paralelamente à pressão militar, Al-Mu'afaq ofereceu anistia àqueles que depusessem as armas, prometendo que não seriam devolvidos à escravidão. Essa medida tinha como objetivo quebrar a determinação dos Zengi de lutar até o fim. Em 883, outro comandante abássida, Lulu, juntou-se à campanha de Al-Mu'afaq, liderando forças consideráveis. O exército combinado dos sitiantes cresceu para 50 mil homens e em 5 de agosto de 883 começou o assalto decisivo a Al-Muhtara. Após 6 dias de combates intensos, a capital dos Zengi caiu. Ali ibn Muhammad foi capturado e executado. Ele foi decapitado e a rebelião, que durou quase 15 anos, foi finalmente esmagada. É difícil classificar a rebelião dos Zendijet, pois ela não tinha como objetivo abolir a escravidão ou democratizar o califado. Ela surgiu como uma reação às condições brutais de trabalho, especialmente nos pântanos de Basra, e tinha um caráter racial, já que a maioria dos rebeldes eram escravos negros da África. No califado, existia uma hierarquia racial, onde os escravos negros eram considerados menos valiosos e realizavam os trabalhos mais difíceis. Essa discriminação aumentava o sentimento de solidariedade entre os índias, e foi justamente isso que Ali ibn Muhammad aproveitou. Apesar de reprimida, a revolta teve consequências importantes. Por exemplo, o mundo árabe nunca mais praticou a escravidão em uma escala tão grande quanto nas plantações, e isso causou sérios danos à economia do sul da Mesopotâmia, o que contribuiu para o declínio posterior do califado abássida. Bom, por hoje é só. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.